Olá, meu público diferenciado, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, o canal Juliano Taliati. Já vai deixando o like, se inscreva no canal e vamos levar o máximo de esportes para o máximo de pessoas. Hoje o papo nós vamos falar sobre suplementos alimentares e esteroides anabolizantes. E eu trouxe aqui a Aline Trito, que já tem outros vídeos aqui no canal, eu indico para vocês aí, que ficaram ótimos, tá? Eu vou deixar aqui nos cards, eu vou deixar no final do vídeo, mas procure aí que é sempre um grande aprendizado. Aline, boa noite, obrigado por ter topado mais uma vez, a Aline sempre solista, sempre em nota 1000, a estar participando aqui para a gente levar, né, conteúdo para as pessoas, conteúdo de qualidade, e você é especialista nisso. Muito obrigado, Aline. Obrigada, gente. Boa noite. Espero que a conversa seja útil para todos vocês. Não, com certeza será. E, Aline, eu uso alguns vídeos nossos, como eu te falei, para as minhas turmas de ensino médio, e eles gostam muito. E mesmo as turmas, os alunos mais jovens dos outros anos, oitavo, nono ano, tem muita gente que procura sobre esses assuntos, e eu indico, ou eu uso nas minhas aulas online, e tem sido bem bacana, tem acrescentado demais, a gente consegue tirar muitas dúvidas ali. Então, te passando aqui também, durante, né, que eu já te falei que a gente faz isso, e são vídeos que as pessoas podem usar aí nas escolas, que mesmo que, né, você que é professor, professora, ou você que trabalha nessa parte aí de esportes e quer aprender um pouco mais, a nossa ideia aqui é essa, e faça os comentários, faça as perguntas aí, que a gente vai estar respondendo vocês, a própria Aline e eu também. Aline, hoje a ideia do vídeo é desmistificar algumas coisas e fazer com que as pessoas entendam melhor o funcionamento, né, dos esteroides anabolizantes e suplementos. Eu vou começar com uma pergunta para você, que com certeza você ouve isso talvez até mais do que eu. É, quais são as diferenças em suplemento alimentar e esteroides anabolizantes? Olha, grande a diferença, né? O suplemento, ele é algo que você consome para, de alguma forma, completar a sua alimentação. Então, ele pode ser uma fonte de algum nutriente específico que talvez você tenha aí alguma, enfim, deficiência ou alguma coisa que você precise complementar. O esteroide anabolizante, ele é uma classe de medicamento, então ele é um remédio, né? O suplemento não é enquadrado como remédio. Então, isso já é uma das principais diferenças. E o nome esteroide, né, a nomenclatura da química vem porque ela é uma molécula que normalmente tem um composto de gordura nela. E hoje a gente tem principalmente os hormônios sexuais, né, testosterona, é o principal, né, como um esteroide. Então ele é uma molécula esteroide. Então, até o próprio nome já diz, né? Suplemento alimentar. É para suprir algo que você vai precisar. Às vezes você tem uma demanda energética muito grande no dia e você vai ter que colocar algo a mais, já que é só, entre aspas, a sua alimentação, às vezes não vai dar conta. Até a Aline tinha falado Isso. disso já em outro vídeo nosso aqui, que, por exemplo, às vezes a pessoa não dá conta de comer, então ela pega um suplemento ali líquido, ela toma, ela ingere aquilo dentro, até às vezes durante a própria atividade. E os esteroides também, né, Aline, como ela falou, são remédios e são usados por pessoas que têm osteoporose, é usado também em tratamento da AIDS, em tratamento de câncer, em tratamento também, aí a gente também vai falar, né, do GH, né, que é o hormônio do crescimento, com pessoas que têm dificuldade em desenvolver o tamanho também, aumentar um pouco mais, né, porque trabalha muito ali nas epífises, né, ósseas, fazendo com que a pessoa estique um pouco mais o osso, aumente, aí isso vai trazer outros problemas também, como acromegalia e tudo mais. Eu queria que você falasse para mim, Aline, como é o funcionamento dos esteroides no organismo. Como ele funciona em relação aos músculos, nos ossos,
nos tendões, e por que a gente sabe que tem vários tipos de esteroides, né? Como você colocou aí, a testosterona acaba sendo o principal deles. O pessoal utiliza do esteroide anabolizante visando mais o quê? Como ele funciona no organismo? O esteroide, talvez o apelo do esteroide principal seja o aumento da massa muscular. Então, quando a pessoa faz o uso, né, que a gente já ouviu, fulano tá tomando esteroide, ou tá, enfim, tomando anabolizante, a ideia, né, e o objetivo em geral é tomar essa medicação para que isso aumente no corpo a quantidade de testosterona, que é um dos nossos hormônios esteroides, e essa testosterona aumente a síntese de proteína, isso aumente o volume muscular, aumente força. No final das contas, a pessoa quer, eu acho que o desfecho principal de aumentar a performance ali no treino, enfim, ou estética que seja, né? Mas principalmente essa questão de desempenho muscular, tá? Eu tô aqui, eu tô mutado e tô falando. O desempenho muscular, às vezes a pessoa utiliza para ela poder também se recuperar mais rápido, aí ela vai treinar mais. É importante as pessoas saberem que eles vão funcionar de diversas maneiras, mas também, se não houver um treinamento, o esteroide em si, ele não vai ter o funcionamento que ele teria. Então, assim, é a mesma coisa, vai ter que treinar, descansar e se alimentar bem. O esteroide vai ser algo a mais ali. Mas é doping, é proibido. E as pessoas até perguntam, mas isso pode? Muitas pessoas usam, fazem uso por ganho estético também e ganho dentro dos esportes. E às vezes elas não conseguem esse ganho dentro do esporte também, já que aí elas acham que elas podem deixar por conta do esteroide e não precisa treinar. Então é interessante estar sabendo disso. Aline, você que trabalha no esporte de alto nível já há tanto tempo, é comum atletas, lógico que a Aline não vai falar o nome de ninguém, é evidente, mas é bem comum as pessoas chegarem para você e perguntar se deve tomar, o que eles devem tomar, não aqui de suplemento, tá, pessoal, que a gente está falando agora, de esteroides. Sim, assim, eu acho que existem alguns esportes onde essa quantidade de massa muscular é limitante. Então, por exemplo, quando eu trabalhei no rugby, eu trabalhei muitos anos no rugby, o rugby, eles normalmente têm esse anseio de aumentar músculo muito rápido, né? Porque é isso, faz parte do esporte, da necessidade. Então, era comum os atletas até virem perguntar a minha opinião sobre o uso, até perguntar, aí você não consegue prescrever? E não, gente, isso é prescrito por médico, tá? A nutricionista não prescreve, que é medicação. Então, assim, tinha muito dessa cultura do interesse no esteroide, enfim, em tomar alguma coisa para aumentar de uma maneira rápida a massa muscular e a força desses atletas. Sim. E aí, Aline, eu gostaria que você, já que a gente está falando aqui, você está vendo, é um remédio, é um medicamento. Então, algumas pessoas vão usar, como eu falei para vocês. Fala aí para a gente, Aline, alguns efeitos colaterais dos esteroides, os principais. Então, a gente tem alguns efeitos mais conhecidos, né? Por exemplo, como ele é uma substância que vai aumentar a síntese proteica, ele vai aumentar a síntese proteica de todos os nossos tecidos musculares, incluindo, por exemplo, o coração. Então, a gente chega a ter, por exemplo, um problema de aumentar o tecido do coração. Isso pode futuramente trazer ali algum problema cardíaco? Pode. Ele tem um metabolismo normalmente no fígado, então é possível você ter algum dano no seu fígado depois de tanto uso? Sim, é possível. Além dos outros efeitos do aumento justamente da testosterona, por exemplo, aumento de crescimento de pelo, o engrossamento da voz, né? Nas mulheres isso acaba ficando mais evidente, queda de cabelo, acne. Então, assim, esses são só alguns dos efeitos colaterais. Existem muitos outros, mas é que normalmente são os que são mais falados e, enfim, mais explicitados, né? A ginecomastia, né, nos homens, que as glândulas mamárias elas acabam se desenvolvendo, nas mulheres é o contrário, diminui
o tamanho, porque não é um hormônio feminino. O que vai ser, a mulher tem um nível muito pequeno de testosterona no organismo, né? Que são mais, me corrija se eu estiver errado, as glândulas suprarrenais que acabam produzindo Exato. esse nível pequeno. Nos homens, 95% dessa testosterona é produzida nos testículos e os outros 5% nessas glândulas suprarrenais. Só que outro problema também é a atrofia testicular, né? Porque, assim, meio que a pessoa começa a injetar, ela vai fazer o uso do esteroide anabolizante e meio que deixa a produção da testosterona pelos testículos reduzida. Como ele não precisa fazer, meio que ele fala, então não precisa do meu trabalho, eu vou ficar de boa. E aí diminui também o tamanho e pode trazer problemas sérios futuros, até a diminuição do nível de testosterona, fazendo o homem, por exemplo, não poder ser mais pai, né? Ficar estéril. A infertilidade, tanto em homens quanto em mulheres. É possível, sim, também é um efeito colateral, também muitas vezes que a gente não ouve muito falar, né? Mas também é bem possível. Sim, bacana. Aline, eu queria agora perguntar para você sobre doping fisiológico, que aí as pessoas imaginam assim, não, poxa, se é dentro do meu próprio organismo, eu utilizo de uma substância que não é legal, que o meu corpo já produz, aí elas acham que elas não estão burlando nada e que elas não estão sendo desonestas. Explica para o pessoal o que seria o doping fisiológico. Tá. O doping, gente, ele é, na verdade, um conceito de proteger a ética do esporte. Então, o doping seria você utilizar alguma substância ou algum método que, de alguma forma, trapaceasse, né, a sua performance e os seus colegas, os seus competidores, né, colegas competidores. Então, do ponto de vista ético, ele fere um pouco essa imagem do esporte. E existem uma série de substâncias, né, que são consideradas hoje doping, e uma classe dessas substâncias são justamente os esteroides anabolizantes. Então, o uso, né, desse tipo de substância exógena, então medicação ou injetável, enfim, do que for, ainda que seja uma molécula muito parecida com a que você produz, é considerada doping porque você está ferindo, você está justamente trapaceando, né, na competição, vamos dizer assim. Sim, sim, sem dúvida, é o doping, e assim, a gente fica triste em saber que alguns atletas, né, nós que gostamos tanto de esporte, mas o doping fisiológico, Aline, que a pessoa acaba injetando, ela deixa lá, ela retira o sangue do corpo dela, por exemplo, deixa ali na geladeira, utiliza de novo, porque isso vai aumentar o número de hemácias dela, facilitando. O doping fisiológico, explica para o pessoal assim, que seria esse doping fisiológico. Normalmente é quando a pessoa faz alguma coisa, o uso de alguma coisa, ou faz um tipo específico de treino, o que seja, e aí durante essa fase ela retira parte, né, do sangue dela, e aí isso depois passa por um tratamento e é reaplicado nessa pessoa depois de um tempo, justamente visando essa melhora do desempenho. Tá? Essa manipulação do sangue, ela já é por si só, né, uma manipulação considerada doping, justamente por isso, porque fere, porque trapaceia, né, os princípios do esporte. Então isso é muito comum, né, e era muito comum a gente ouvir falar, por exemplo, no ciclismo, né, a questão da eritropoetina, que não é um esteroide, tá, gente? Mas é uma questão de doping fisiológico, que a pessoa, em geral, treinava, aumentava essa quantidade, né, dessa substância que era positiva para o rendimento no ciclismo, depois ela recolocava esse sangue rico em eritropoetina, e aí visando aumentar a performance numa prova, num campeonato. A eritropoetina, ela vai fazer com que o sangue consiga absorver mais oxigênio, levando esse oxigênio para o músculo e facilitando, assim, aumentando a capacidade de VO2 máximo desse atleta, aumentando a capacidade dele aproveitar o oxigênio que ele já tem ali. Então, assim, é como se ele tivesse um tanque extra de gasolina
em algum momento, quando ele não pudesse usar, sem contar também algumas substâncias dessas que acabam inibindo, né, o fator de acidez, né, o fator, por exemplo, do ácido lático. Você consegue, com essas substâncias fisiológicas também, doping fisiológico, fazer com que você suporte mais essa acidez que acontece, que são as impurezas, são largadas ali pelas células no sangue e no organismo, facilitando, assim, o desenvolvimento dentro do esporte. Aline, agora eu queria que você desse uma palhinha para a gente também dos principais suplementos, né? A gente vê assim, proteína hidrolisada, proteína dessa maneira e tal, o lance da proteína vegetal também. O que você acha? Agora, gente, a gente saiu do esteroide, vamos falar um pouquinho aqui de suplemento alimentar. Por exemplo, eu tenho usado proteína vegetal. Eu não estou usando mais suplemento alimentar com proteína animal. Queria que você falasse como funciona, se é muito papo, né? Porque às vezes quando a gente vai comprar, né, suplemento, todo mundo interessante nas lojas que todo mundo ali tem diploma de nutricionista e farmacêutico, todo mundo sabe tudo e vem com um monte de coisa para enrolar a gente. Às vezes a pessoa imagina que ela realmente saiba e realmente tem lojas que vão ter nutricionistas, farmacêuticos que vão trabalhar de forma séria, tá, pessoal? Não estou generalizando, não. Mas tem alguns lugares que é bem engraçado. A pessoa sabe tudo de tudo. E é um pouco complicado. Então, você vai comprar um suplemento, a Aline vai explicar um pouco para você a diferença entre eles e como ele funciona, ela já falou, né? Mas eu acho que ela vai dar um pitaco maior aí. Não sei, eu me enrolei um pouco aqui, mas eu acho que deu para você entender a minha colocação, né, Aline? Boa. Deu. A gente tem várias classes de suplementos, tá? As principais, que são as mais conhecidas, são as classes de suplemento de macronutrientes, que são aqueles nutrientes que dão energia ou que promovem, que ajudam na força, né, na massa muscular. Então, eu tenho suplemento, por exemplo, de carboidrato, o gelzinho de carboidrato, a maltodextrina, que são normalmente famosos durante as provas longas, né, no ciclismo, na maratona. Eu tenho suplementos de proteína, que são esses que você comentou, e aí eu tenho proteínas extraídas de diversos lugares, proteína extraída do leite, proteína extraída, que é o whey protein, né, famoso, proteína extraída da carne, as proteínas vegetais, que são ou da ervilha, ou do arroz, ou da soja, né? Além desses suplementos da proteína inteira, eu tenho suplementos de aminoácidos, que são aquelas partezinhas menores das proteínas, o BCAA, a glutamina, né, que são também muitas vezes utilizados. E eu tenho os suplementos de lipídio, que são um pouco menos, né, famosos, mas eu tenho lá o TCM, que acabou ganhando um pouquinho de fama, que é aquele lipídio que a gente, em geral, vê muito também sendo utilizado em provas longas. Eu tenho o ômega 3, que é aquele suplemento, normalmente, que a gente indica quando a pessoa não consome muito fontes de peixe, né, que é bom para inflamação. E além desses suplementos de proteína, carboidrato e de lipídio, eu tenho suplementos que são, por exemplo, de vitaminas e minerais, um multivitamínico, vitamina C, vitamina D, que é comum também. E a classe, que talvez seja a classe mais famosa, que são os termogênicos, que são suplementos com um apelo de termogênese, que seriam... o que seria a termogênese? Seria aumentar o gasto energético. Então, eu tenho alguns suplementos que são vendidos como termogênicos, principalmente a cafeína, que é famosa, né, que tem no café, e algumas outras substâncias que têm um pouco dessa promessa de serem termogênicas, de aumentarem o gasto energético. Acho que falei os principais. É óbvio que a gente tem outras classes de, por exemplo, suplementos específicos para performance, né? O nitrato, que é do suco de beterraba, a beta-alanina, o bicarbonato de sódio, que não são considerados, né, aminoácidos ali junto na classe de suplementos, mas que são outras pequenas substâncias que também ajudam. Então, tentei dar um resumão aí, mas existem muitos suplementos, né? Muitas opções. Acho que o resumo que você deu foi perfeito, foi bem interessante. As pessoas acabam, assim, as pessoas que vão ver esse vídeo, muitas delas vêm para aprender, para entender um pouco mais, e deu para entender bastante. Você fez um resumo apanhado bem
bem vasto aí dos suplementos alimentares, e acho que, pessoal, só pela forma como a Aline falou, e o pessoal que acompanha os vídeos também, o tipo de suplemento vai ter muito a ver com o nível de atividade física que você pratica, com o esporte ou atividade física que você pratica, pelo que você quer. Se você utiliza suplemento a mais, esse suplemento ele não vai te dar um retorno maior. É realmente para suprir. Aline, aí eu acho até que eu já fiz essa pergunta para você em outro bate-papo, mas aí eu vou refazer ela aqui, porque tem muito a ver com o que a gente está colocando também. É possível, apenas com a alimentação, as pessoas conseguirem os nutrientes e não precisar de suplemento alimentar, mesmo no esporte de alto nível, em esportes assim, de longa duração, ou que exigem muito da capacidade de força, é possível isso? Olha, é possível. Não quer dizer que é fácil, tá, gente? Mas é possível, tá? Porque a gente tem ótimos substitutos para o suplemento nos alimentos, tanto que 90% dos suplementos são extraídos dos alimentos, né? Então, os alimentos são as principais fontes de coisas positivas para o desempenho. Então, sim, é possível. Às vezes, e dependendo da modalidade e do quanto a pessoa vai ficar fazendo aquele exercício, é muito mais fácil, prático eu suplementar, né? Porque daí, ao invés de eu ter que dar uma fruta, a pessoa descascar, ela simplesmente pode ir lá tomar um gelzinho. Então, normalmente o suplemento traz praticidade, né? Que dependendo do contexto faz sentido, tá? Mas sim, é possível. Então, existem atletas de alto rendimento, por exemplo, que não suplementam. Bem comum, inclusive. E só para a gente encerrar o último aqui, o objetivo do vídeo é ele ser um pouco mais curto e bem explicativo também. Além de a gente ver, né, as grandes voltas de ciclismo, tem agora está passando até o Giro de Itália, e é muito comum nós virmos nas provas os ciclistas tomarem o refrigerante, tomarem Coca-Cola, né? Tomarem. Caramba, eu fico olhando aquilo ali, assim, a caloria vazia que tem, né? E, assim, eu queria saber de você se isso realmente vai trazer algum benefício ali, é algo mais psicológico, porque, assim, ela acaba sendo, bem, ela é puro açúcar. Então, meio que ele toma ali, tomando como se ele estivesse ingerindo açúcar para poder queimar aquilo naquele momento. É para isso que eles usam, mas ao invés da Coca-Cola ou outro refrigerante qualquer assim, né? Seria mais interessante ele fazer uso, como alguns fazem, né? Do gel, porque além desse açúcar, ele teria algo a mais que ia ajudar dentro dessa composição química dele ali. Sim, a Coca-Cola nesse contexto, ela está servindo justamente de fonte de açúcar, né, para durante as longas horas que eles ficam, né, pedalando, e um pouco ali do sódio, né, que também é algo que a gente em geral recomenda durante essas provas longas. Poderia ser outra coisa? Com certeza, poderia ser o gel, poderia ser uma bebida de carboidrato, né, poderia ser um isotônico, poderia ser um suco de fruta, por exemplo, adicionado com um pouco de sal, poderia. Então, assim, a gente tem outras opções. É que nesse contexto, em geral, os ciclistas acabam, como eles ficam muito tempo, é comum você ouvir eles falarem que não aguentam mais tomar suplemento por conta do gosto, que eles enjoam. Então, daí, às vezes, eles acabam indo para a Coca por conta disso, para o refri, né? Mas daria para substituir com outras coisas, com toda certeza. Beleza, Aline. Acho que ficou bem dentro do que a gente queria, do que eu queria tratar com você. Como eu sempre faço com você no final, duas coisas, né? Três, né? Uma, te agradecer, como eu agradeci no começo, dizer para você que eu vou entrar em contato de novo, espero poder estar sempre contando com você. E outra, se faltou alguma coisa que você queria passar para as pessoas, dentro do lance do esteroide, dentro do lance de suplemento, que você acha que podemos acrescentar aqui no nosso bate-papo? Boa. Eu acho, gente, isso é uma coisa que normalmente eu sempre falo, né, nas minhas consultas.
A questão que se confunde entre suplemento e esteroide e doping é que muitos suplementos que têm o apelo de aumentar a massa muscular podem estar contaminados com alguma substância, tá? Não sei se um esteroide, mas é comum a gente ter contaminação de suplementos. Por isso que, às vezes, esses assuntos eles se sobrepõem. Suplementação, doping, esteroide. Então, é comum a gente ter possíveis problemas em relação à suplementação, tá? Por isso que, em geral, quando a gente prescreve um suplemento para algum atleta, a gente prescreve de alguma marca ou, enfim, de algum lugar que a gente tenha confiança de que aquele suplemento não tem nenhum tipo de contaminação, tá? Excelente complemento. Beleza, ótimo. Excelente suplemento aí dentro do nosso vídeo. Aline, obrigado. Um grande abraço para você. Pessoal também, tenho certeza que vocês chegaram até aqui e que esse vídeo foi bem útil. Muito bom ter feito mais esse vídeo com a Aline. Aline, tchau. Grande beijo para você. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Se cuidem, usem máscara, procurem se vacinar. Acreditem na ciência, pessoal. Sim. Obrigada a você, viu, Juliano, mais uma vez. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal.